Antes de começarmos essa mensagem, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu amém nos comentários. Essa palavra precisa alcançar alguém que hoje se sente esquecido por Deus. E se você está ouvindo esta voz agora, não é por acaso, é Deus te chamando para confiar mais uma vez. Deus sabe de tudo sobre você. Se Deus conta quantos fios de cabelos existem em sua cabeça, imagine o quanto Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Nada passa despercebido diante dos olhos do Criador. Cada lágrima que cai, cada suspiro silencioso, cada pensamento que você não consegue colocar em palavras, Ele conhece todos. O mesmo Deus que criou as estrelas e as chama pelo nome, também sabe o teu nome. Conhece tua dor e entende o que se passa no teu coração. Jesus disse em Mateus 10:30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso significa que Deus não apenas te observa, Ele te conhece profundamente. E quando você pensa que Ele se esqueceu, na verdade, Ele está trabalhando em silêncio, preparando o tempo certo para agir. Nada na sua vida é pequeno demais para Deus. Ele se importa com o que você sente, com o que você precisa e até com o que você sonha. O Deus que conta é o Deus que cuida. O mesmo Deus que conta é o Deus que cuida. Ele não mede a tua vida por números, mas por amor. Deus não é distante, Ele é presente. Quando você se sente sozinho, Ele está ali. Quando você acha que ninguém se importa, Ele está te sustentando. Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo dentro de você te deu força para continuar. Essa força não vem de você, vem dele. Deus conhece as tuas necessidades, antes mesmo que você as diga. Mateus 6:8 diz, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Então, se Ele sabe, por que se preocupar tanto? Confie no cuidado de um Pai que nunca falha. Quando o silêncio de Deus parece esquecimento. O silêncio de Deus dói, mas é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Muitos confundem o silêncio com ausência, mas o silêncio de Deus é preparação. É nesse tempo em que Ele está moldando o teu caráter, fortalecendo tua fé e te ensinando a depender dEle. Quando Deus se cala, Ele está te convidando a confiar, mesmo quando nada faz sentido. Lembre-se, Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mas naquele silêncio estava o maior plano da salvação. O silêncio de Deus nunca é castigo, é cuidado. Ele se cala porque está escrevendo uma história que ainda não terminou. Deus não esquece nenhum detalhe. Você já parou para pensar em quantos fios de cabelo perde por dia? E ainda assim Deus sabe exatamente o número. Isso quer dizer que Ele observa até o que você acha insignificante. Se Ele cuida dos detalhes pequenos, imagine dos grandes. Não existe esquecimento em Deus. Às vezes, você acha que Ele está atrasado, mas Ele nunca chega fora do tempo. O tempo de Deus é perfeito. E quando Ele decide agir, nenhuma porta fechada permanece trancada. Isaías 49:15 diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele sabe das suas lágrimas. Nenhuma lágrima que cai dos seus olhos é desperdiçada. O salmista disse no Salmo 56:8, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso mostra que até a sua dor é lembrada por Deus. Ele vê o que os outros não veem. Ele escuta o que você não tem coragem de dizer. E quando parece que ninguém entende o que você sente, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. As lágrimas que você derrama em silêncio são sementes regadas na presença dEle. E em breve, Deus transformará essa dor em testemunho. O Deus que supre. Filho, Deus sabe o que você precisa antes mesmo que você ore. Mas Ele quer ouvir sua voz. Quer que você aprenda a depender e não a exigir. Porque quando você aprende a depender, entende que o cuidado de Deus não falha. Filipenses 4:19 declara, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Todas, não algumas. Quando faltar algo, lembre-se, o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo também cuida de você.
Confie no sustento de quem nunca falhou em promessa. O teste da fé. Há momentos em que Deus permite a escassez para testar o teu coração. Ele quer ver se você continua crendo mesmo quando não há sinais. Abraão subiu o monte sem entender, mas subiu crendo. E lá no alto, descobriu que o Deus que prova também é o Deus que provê. Deus te prova não para te destruir, mas para te revelar o quanto tua fé é preciosa. E quando você persevera, Ele recompensa. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ele está nos detalhes que você não vê. Você não precisa ver para crer, precisa crer para ver. Enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus está alinhando tudo em seu favor. Ele trabalha no invisível, nos bastidores, onde seus olhos não alcançam. Cada não que você recebeu foi um livramento. Cada atraso, uma preparação. Romanos 8,28 declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que você não entende agora, um dia fará sentido. O Deus que te chama pelo nome. Você não é só mais um no meio da multidão. Deus te conhece pelo nome. Ele sabe onde você mora, o que você sente e o que te aflige. Em Isaías 43:1 ele diz: Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isso é mais do que cuidado, é relacionamento. Você pertence a um Deus que sabe cada passo que você dá. E mesmo quando você se afasta, Ele continua te chamando de volta. Descanse em quem sabe o que faz. Pare de tentar entender tudo, apenas descanse. Deus não perdeu o controle. Ele sabe o que faz, mesmo quando parece que tudo desmoronou. Você não precisa enxergar o caminho, só precisa confiar em quem o traçou. Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Quando você entrega o controle, Deus começa a agir. E no tempo certo, você verá que Ele sempre soube o que estava fazendo. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé. Você ora, acredita, mas o tempo passa e nada muda. E é nesse intervalo entre o pedido e a resposta que muitos desistem. Mas o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Deus não atrasa, Ele amadurece promessas. Quando Ele demora, é porque está te preparando para o que pediu. E quando chegar, você entenderá o porquê de não ter sido antes. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. A espera dói, mas é na dor que Ele fortalece a tua fé. O cuidado que você não percebe. Quantas vezes você foi livrado e nem percebeu? O carro que não ligou, o atraso que te irritou, a ligação que não veio, tudo isso pode ter sido Deus te protegendo. Enquanto você reclama, Deus está te guardando. Há livramentos que só entenderemos no céu. Deus trabalha nas entrelinhas da vida, e cada desvio pode ser uma proteção. Ele vê o perigo antes que você perceba o problema. Salmo 121, 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Deus que escuta o teu suspiro. Você não precisa de palavras bonitas para ser ouvido por Deus. Às vezes, um simples suspiro no meio da dor é suficiente para o céu se mover. Porque Deus não escuta apenas o que você fala. Ele escuta o que o coração sente. Houve momentos em que Ana, mãe de Samuel, não conseguia nem orar. Apenas chorava diante do altar. E Deus ouviu o choro. O som do seu coração é mais poderoso que o som da sua voz. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando a porta não se abre. Às vezes, Deus fecha portas para te proteger de algo que você não vê. Você acha que perdeu uma oportunidade, mas na verdade foi livramento. Porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda fechada é derrota. Deus sabe o que está do outro lado. E quando Ele impede algo, é porque tem algo melhor preparado. O que é teu ninguém toma. O que não é, Deus te livra. Apocalipse 3:7. O que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. A provisão no deserto.
Deus é especialista em suprir em meio à escassez. Quando Israel caminhava pelo deserto, o maná caía do céu todos os dias. Não faltava nada, mesmo quando não havia nada ao redor. Talvez você esteja em um deserto agora, mas o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto é o mesmo que está contigo hoje. Ele não mudou. Ele ainda é o Deus que provê. Salmo 37:25 declara: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vê o que você faz no secreto. As tuas orações no quarto, as tuas lágrimas no travesseiro, os jejuns que ninguém sabe, tudo isso está sendo anotado no céu. Deus recompensa o que é feito no oculto. Não busque aplausos, busque a aprovação de Deus. Mateus 6,6 diz: Quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O que hoje está escondido em lágrimas, amanhã será revelado em testemunho. Ele conhece a tua limitação. Deus nunca exigirá de você mais do que pode suportar. Ele conhece o seu limite. Sabe até onde você aguenta e o momento em que precisa intervir. 1 Coríntios 10:13 diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas com a tentação dará também o escape. Você não está sozinho nessa batalha. O escape já está a caminho. Confie. O Deus que transforma o impossível. Quando tudo parece perdido, é aí que Deus entra em cena. Ele não precisa de lógica para agir. Ele é o Deus do impossível. O mar se abriu, o cego enxergou, o morto reviveu, e ele continua o mesmo hoje. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Não duvide do poder de quem criou tudo com uma palavra. Se ele quiser, muda tudo em um instante. Quando você não entende o processo, você pede para Deus abrir caminhos, mas às vezes ele permite o deserto primeiro. Porque o deserto revela quem você é e quem Deus é. É no deserto que você aprende a depender. É no processo que o propósito nasce. Deus não te levou para esse caminho para te humilhar, mas para te moldar. E quando ele terminar o processo, você vai entender. Foi preciso passar por tudo para ser o que ele te chamou para ser. Romanos 8:18 declara: As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não te esqueceu. Você não saiu dos planos de Deus. Mesmo quando tudo parece parado, ele ainda está escrevendo a tua história. Deus não se esquece de promessas. O tempo dele pode parecer demorado, mas nunca é tarde demais. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para se cumprir e se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não duvide, não desista. O mesmo Deus que contou teus cabelos sabe também o momento certo de te abençoar. Muitas vezes, Deus faz a obra longe dos olhos humanos. Ele trabalha no escuro, em silêncio, enquanto você pensa que nada está acontecendo. Mas quando a luz se acender, você verá o resultado do que ele vinha preparando. Assim como a semente cresce debaixo da terra, no invisível, também o propósito de Deus germina no silêncio. Você não vê, mas Deus está agindo. Cada noite escura tem um amanhecer guardado por ele. João 13:7 diz: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas entenderás depois. Enquanto você espera, Deus constrói o que você vai viver amanhã. Ele cuida do que você não consegue controlar. Há coisas que fogem das tuas mãos, mas nunca das mãos de Deus. Você se desespera tentando resolver o que só Ele pode consertar. Mas o controle sempre esteve nas mãos dele. Deus não precisa da tua força, precisa da tua entrega. Quando você solta, ele assume. E quando ele assume, o impossível acontece. Salmo 55:22 declara: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Entregue, descansa e confie no cuidado de quem nunca falhou. Quando o coração está cansado, talvez o seu coração esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de acreditar. Mas Deus te diz hoje: Filho, eu estou aqui. Não desista agora. O que eu prometi ainda vai se cumprir. Ele não ignora o cansaço da alma. Isaías 40:29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Mesmo quando você não consegue mais orar, Deus te sustenta em silêncio. Ele renova a tua força e te faz continuar quando tudo dentro de você quer parar. O tempo de Deus é diferente do seu. Deus não trabalha com relógio humano. Enquanto você mede o tempo com minutos e dias, Deus mede com propósitos e processos. Ele não se atrasa, ele amadurece. E o que demora para você é necessário para te fortalecer. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Pare de olhar para o relógio e comece a olhar para o céu. O tempo de Deus não é o teu, é o tempo perfeito. Quando o milagre ainda não veio, muitos desistem porque o milagre parece demorar. Mas o milagre não vem quando você quer, vem quando você está pronto para recebê-lo. Deus nunca te entrega algo para te perder, mas para te ensinar. Pense em Marta e Maria, diante da morte de Lázaro. Parecia tarde demais, mas Jesus chegou, e o que estava morto reviveu. João 11:40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? O milagre pode estar atrasado para você, mas está exatamente no tempo certo para Deus. Deus ainda é Deus, mesmo quando você não entende. A fé não é entender tudo, é confiar mesmo quando nada faz sentido. Deus não precisa explicar o que está fazendo para continuar sendo Deus. Ele é soberano, e o que hoje parece confuso, amanhã será um testemunho. Isaías 55:8-9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quando você não entender, adore. Quando não enxergar, creia, porque Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Ele usa o impossível para te ensinar a depender. Deus permite situações impossíveis para te mostrar que a tua força não basta. Ele quer ser o centro da tua confiança. Quando você chega ao limite, é ali que Ele começa. Foi assim com Pedro, quando o mar parecia engolir o barco. Jesus o chamou para andar sobre as águas, e o impossível aconteceu. Mateus 14:29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. O impossível é o terreno onde Deus manifesta a sua glória. Deus não se engana ao escolher você. Você pode duvidar de si mesmo, mas Deus não duvida daquilo que colocou em você. Ele sabia das tuas fraquezas antes de te chamar, e mesmo assim te escolheu. 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus não te chamou por ser perfeito, mas por ser disponível. Enquanto você se sente pequeno, Ele está te preparando para algo grande. Quando tudo desaba, Ele continua de pé. Quando o chão foge dos teus pés, lembre-se, o trono de Deus nunca se abala. Nada o surpreende. Ele continua reinando, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Salmo 46:1-2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que hoje desabou na tua vida, Deus vai reconstruir com as próprias mãos. Você pode ter perdido o controle, mas Ele nunca perdeu. Ele não desiste de você. Mesmo quando você desanima, Deus não desiste de te amar. Ele continua te chamando, continua acreditando em quem você pode se tornar. Deus não vê o que você foi, Ele vê o que você ainda vai ser. Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Você pode ter se afastado, mas Ele continua te esperando. O amor dele não cansa, não muda, não falha. Ele é fiel até o fim. Deus não quer te levar de volta ao mesmo lugar. Ele quer te levar além. Por isso, às vezes, Ele precisa tirar o que você pensava que era essencial, para te mostrar que o essencial é Ele. A caminhada da fé não é sobre entender, mas sobre seguir mesmo sem ver o destino. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas foi. E Deus cumpriu tudo o que prometeu. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado para sair para um lugar que havia de receber por herança. Deus está te levando além do que imagina. O cuidado de Deus é constante. Você pode até esquecer de orar, mas Deus nunca esquece de cuidar. Ele não dorme, não descansa, não desvia o olhar. O cuidado de Deus é diário, constante e fiel. Salmo 121:4. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto você dorme, Ele vigia. Enquanto você se preocupa, Ele trabalha. Nada escapa ao cuidado de quem te formou com as próprias mãos. O que parece fim
é apenas o começo. Deus tem o poder de transformar finais em novos começos. O túmulo de Lázaro parecia o fim, mas ali nasceu o milagre. A cruz parecia a derrota, mas ali começou a salvação. Talvez hoje pareça o fim para você, mas Deus está apenas virando a página. Ele está prestes a começar algo novo. Isaías 43:19. Eis que faço nova todas as coisas. O fim que você teme pode ser o início que Deus planejou. Ele não esquece o que prometeu. O tempo pode passar, mas a promessa de Deus não expira. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, vai cumprir, ainda que tudo diga o contrário. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não esqueceu o que te disse nas madrugadas. O que parece esquecido, Ele está apenas amadurecendo. Ele conhece cada detalhe do teu coração. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus já conhece o que vai dizer. Ele entende teus silêncios, teus medos, tuas intenções. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Salmo 139:1-2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Você pode enganar as pessoas, mas nunca o olhar de Deus. Ele vê o coração e é por isso que continua acreditando em você. Ele transforma lágrimas em sorrisos. O mesmo Deus que permitiu o choro é o Deus que trará a alegria. Nenhum sofrimento é eterno quando Deus está no controle. Ele recolhe tuas lágrimas e as transforma em testemunhos. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai mudar a tua história. O que hoje é dor, amanhã será gratidão. Quando você pensa em parar, há dias em que tudo dentro de você grita para desistir. Mas é justamente aí que Deus te renova. Porque Ele não te chamou para parar no meio do caminho, mas para chegar até o fim. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está sozinho. Aquele que te chamou vai te sustentar até o último passo. Deus está fazendo mais do que você imagina. Enquanto você pede uma resposta, Deus está preparando algo maior. Ele não se limita à tua oração, Ele vai além. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não subestime o que Deus está fazendo. O invisível é o berço dos maiores milagres. A vitória já está escrita. Deus não improvisa. Ele já escreveu o fim dessa história. Antes mesmo da tua dor começar, a vitória já estava decretada. O inimigo pode até tentar mudar o enredo, mas não pode apagar o final que Deus escreveu. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não luta por vitória, luta a partir dela. O final já está decidido. Deus vence e você vence com Ele. Ele sabe o que você precisa. E voltamos à pergunta que ecoa desde o início. Se Deus conta até os fios de cabelos da tua cabeça, você acha mesmo que Ele não sabe das tuas necessidades? Deus sabe. Ele conhece teu coração, tuas lágrimas, teus sonhos e o peso que você carrega em silêncio. E hoje Ele te diz: descansa, eu sei o que você precisa. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então confie, o mesmo Deus que cuida dos detalhes da tua vida, cuidará também do impossível. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus sabe o que eu preciso. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o cuidado de Deus nunca falha. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu amém, porque essa palavra vai alcançar muitas vidas através de você.